Logo aqui na introdução, nós abordamos que uma área da teologia cristã frequentemente desprezada ou tomada por certa é a doutrina da igreja, que é justamente o estudo da eclesiologia. Tal descuido deve-se, em parte, à suposição comum de que algumas áreas do estudo teológico são mais essenciais para a salvação e a vida cristã, como, por exemplo, as doutrinas de Cristo e da salvação, e até mesmo a escatologia, no âmbito pentecostal, ao passo que outras são realmente mais emocionantes, como as manifestações do Espírito Santo ou a doutrina das últimas coisas, que é um enfoque especialmente pentecostal, a escatologia, a doutrina das últimas coisas. A igreja, por outro lado, é assunto que muitos cristãos consideram conhecido, acham que é fácil. Não preciso saber o que é igreja. Afinal de contas, tem sido parte regular de sua vida. Estamos constantemente na igreja. Para que então saber o que é igreja? Não parece que é óbvio? Que proveito haveria no estudo extensivo de algo tão comum e rotineiro na experiência da maioria dos crentes? A resposta, logicamente, é bastante. Para que os irmãos tenham uma ideia, eu preparei esse estudo, eu tive que resumir. Tanto é que depois eu vou disponibilizar PDFs com o que seria o estudo original, que está o dobro. E mesmo assim eu tive que dividir em 3, para falar apenas de 2 partes hoje. É um estudo extenso. As Escrituras, juntamente com a história do desenvolvimento. Vamos passar o próximo slide aí. Tá? Esse acabamos de falar. A igreja, por outro lado, é assunto que muitos cristãos consideram conhecido. Afinal de contas, tem sido parte regular de sua vida. Que proveito haveria no estudo extensivo de algo tão comum e rotineiro na experiência da maioria dos crentes? A resposta, logicamente, é bastante, como nós acabamos de falar. As Escrituras, juntamente com a história do desenvolvimento e expansão do cristianismo, oferecem uma riqueza de introspecções à natureza e propósito da igreja. Adquirir melhor conhecimento teológico sobre a igreja não é somente um exercício acadêmico digno de nossa atenção, como alguns podem pensar. Não. Torna-se essencial para obtermos uma perspectiva correta da teologia que deve ser aplicada à vida diária. Essa citação aqui é de um teólogo pentecostal, ok? Então, não é apenas um exercício acadêmico. Tem a ver com a necessidade diária nossa. E nós percebemos que hoje existe essa necessidade de saber o que é a igreja, porque as pessoas estão confusas sobre o que é a igreja. Hoje, igreja comporta vários significados, e daqui vem a confusão. Daqui nós começamos a ver que, quando se pergunta o que é a igreja, a resposta deveria ser simples, mas acaba não sendo tão simples. Por quê? Pode referir-se frequentemente ao prédio onde os crentes se reúnem, por exemplo, estamos indo à igreja. Pode indicar a nossa comunhão local ou denominação. Minha igreja ensina o batismo por imersão. Ou um grupo religioso regional ou nacional, a Igreja da Inglaterra. Deu para perceber as diversas formas de aplicar a palavra igreja? Para elucidar essas e outras questões, pode ir no próximo slide, isso. Para elucidar essas e outras questões, conjugaremos dados da teologia bíblica e da teologia sistemática, pois, como afirma o pastor assembleano Ciro Sanches Zibordi, no capítulo acerca de escatologia na obra Teologia Sistemática Pentecostal, da CPAD, a teologia sistemática deve se harmonizar com a teologia bíblica.
tais matérias não existem para dividir os teólogos. Porque há alguns que acham que você tem que abordar as duas de maneira separada, mas aqui vamos conjugar as duas. Amém? Então, o estudo acerca da igreja necessariamente começa pelo termo que o origina, eclesia. Daí vem a palavra igreja. É um termo grego que aparece dentro do Novo Testamento grego 114 vezes em 111 versículos. 62 vezes em 61 versículos das cartas paulinas, 23 vezes em Atos dos Apóstolos, 20 vezes em 19 versículos de Apocalipse e 6 vezes nas demais cartas, além de 2 únicas menções no Evangelho de Mateus, em todos os 4 evangelhos. Dicionários gerais definem eclesia como, primeiro, assembleia e, segundo, igreja. Léxicos do Novo Testamento distinguem entre igreja como todo corpo e B, a congregação local ou igreja na casa. São todos esses significados que nós encontramos na Bíblia. Ok? A ênfase difere de acordo com a denominação, embora, por vezes, a unidade básica seja percebida. Então, nós temos esses significados básicos, assembleia e igreja, e quando aplicado à igreja, pode se referir a todo o corpo e também à congregação local. Amém? Então, o termo eclesia é conhecido desde o século V a.C., especialmente em Atenas, onde os líderes políticos eram convocados como assembleia constituinte até 40 vezes por ano. Então, Atenas, que é o berço da democracia, que criou a questão da eleição para cargos, eles se reuniam em assembleia para isso. O nome dessa assembleia, eclesia. O uso secular do termo também aparece no Novo Testamento, lá em Atos 19, nos versículos 32 a 41, referindo-se à turba enfurecida de cidadãos que se reuniu em Éfeso para protestar contra os efeitos do ministério de Paulo. Ou seja, nesses 2 versículos aparece a palavra eclesia, mas ali a tradução é congregação ou assembleia. Porque lá eles dizem, vocês não podem se reunir aqui em assembleia sem consentimento das autoridades, senão as autoridades romanas pensarão que estamos fazendo aqui um motim. Foi essa a preocupação quando houve aquela confusão para eles, originada pela pregação de Paulo. É aquele episódio de grande a Diana dos Efésios, porque ele foi pregar aonde tinha esse grande templo de Diana dos Efésios. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas aí você tem essa primeira tradução do Antigo Testamento para o grego. Essa tradução foi 200 anos antes de Cristo. Então, nem tinha Novo Testamento ainda. Ela também utiliza eclesia quase 100 vezes, usualmente como tradução do termo hebraico kahal, assembleia, convocação, congregação. No Antigo Testamento, assim como no Novo, o termo às vezes se refere a uma assembleia religiosa, por exemplo, lá em Números 16, Deuteronômio 9. Em outras ocasiões, há uma reunião visando propósitos seculares, até mesmo malignos, como você encontra lá em Gênesis 49, Juízes 20, 1 Reis 12, 3. Ou seja, a assembleia que acaba decidindo pela separação entre o reino de Judá e o reino de Israel, recebe o nome de, no grego, na tradução grega, de eclesia.
Mas aqui não tem nenhum fundo religioso. Aqui, inclusive, foi algo que desagradou a Deus, foi permitido apenas por Deus, etc. e tal. Tá? Uma palavra hebraica com significado semelhante a kahal é edá, que é mais frequentemente traduzida como sinagogué, que deu origem à palavra sinagoga. Por exemplo, a frase comunidade de Israel poderia ser traduzida como sinagoga de Israel se seguíssemos a versão da Septuaginta. E Edá aparece também nessas outras passagens aqui, Êxodo 16, Números 14, capítulo 20 também. Pode passar aí. A palavra grega sinagogué, assim como seu equivalente hebraico edá, tem o significado essencial de pessoas reunidas. Só que hoje, quando escutamos a palavra sinagoga, usualmente temos o retrato mental de uma assembleia de judeus reunidos. Falou de sinagoga, você pensa no quê? Judeus. Como se acha no Novo Testamento, lá em Lucas 12, 11, Atos 13, 42. Agora, tem um dado interessante. Tiago 2,2 não a evita ao referir-se aos crentes que se reuniam para adorar, talvez por serem os seus leitores convertidos judaicos na sua maioria. Ou seja, Tiago 2,2 é a única passagem de toda a Bíblia que aplica a palavra sinagoga para os crentes e não para judeus. Amém? Talvez porque a carta de Tiago esteja pegando justamente aqueles primeiros convertidos do judaísmo. Os primeiros cristãos nada mais são do que oriundos do judaísmo. Amém? Mas é interessante isso. É a única passagem que aplica aos cristãos e não aos judeus a palavra sinagoga. Schirer afirma que o judaísmo mais recente já indicava a distinção entre sinagogué como designativo da congregação de Israel como uma realidade empírica e eclesia como o nome da mesma congregação considerada idealmente. Sinagogué é a palavra que deu origem à sinagoga e eclesia é a palavra que deu origem à igreja. Uma realidade empírica é aquela realidade evidente por si mesma, né? Sem que você faça explicações exaustivas. Isso. A palavra grega kyriakos, pertencente ao Senhor, que aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 11, em Apocalipse 1, 10, deu origem à palavra church, em inglês, né, igreja, que é também Kirche em alemão e Kirche na Escócia. E é essa palavra que vai fazer a confusão de igreja como o conjunto dos salvos e a igreja enquanto o local de adoração. No cristianismo primitivo tinha o significado de lugar onde se reunia a eclesia, a igreja, onde o povo de Deus se reunia ali para adorá-lo e servi-lo. O nome Tokiriakon, ou Rekiriaké, designava, acima de tudo, portanto, o lugar onde a igreja se reunia. Entendia-se que este lugar pertencia ao Senhor e, portanto, era chamado Tokiriakon. Mas o primeiro lugar propriamente dito era vazio e não se manifestava realmente como Tokiriakon enquanto a igreja não se reunia ali para o culto. Por isso, Deisman simplesmente traduz eclesia pela expressão a assembleia convocada, considerando Deus como aquele que convoca. Pegando o significado original de eclesia, que era a assembleia convocada pelas autoridades em Atenas,
podemos entender, então, como a igreja, a assembleia convocada dos eleitos, dos chamados para o Evangelho, mas essa convocação feita pelo próprio Deus, mediante a pregação. Assim, no caso da igreja, é Deus ou o Senhor quem congrega seu povo, de modo que a igreja é a eclesia de Deus, que consiste de todos aqueles que lhe pertencem. Aí você tem lá Atos 5:11, 15 e 22. Aplicado aos crentes, o termo é essencialmente qualitativo, assembleia daqueles reunidos pelo próprio Deus. É aquilo que, em miúdos, nós falamos. A igreja somos nós, e não um templo. Nós somos os componentes da igreja. Uma doutrina mais específica da igreja se desenvolve nas epístolas paulinas. Como nós vimos no slide anterior, quem mais fala de igreja no Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Então, ele vai delinear essa doutrina da igreja. Então, aqui nós temos, não tem como abordar todos os mais de 60 versículos, nós escolhemos alguns aqui. A igreja é o corpo de Cristo, tendo o próprio Cristo como cabeça. Está lá em Colossenses 1, 18 e 24, em Efésios 1, 22 e 5, 23. Há uma relação de coordenação e subordinação entre ela e Cristo. A igreja deve ser santa e sem mácula, por meio dela a sabedoria de Deus deve ser manifestada. Um ministério divino, como está lá no capítulo 3, do versículo 4 ao 5. Eu vou aproveitar, ler aqui com os irmãos Efésios 3, do 8 ao 10. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Vamos guardar essa expressão. Aqui, a dispensação do mistério, que é da igreja, que 3:9 agora, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Antes estava oculto, guarda isso. Para que agora, versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Daqui a pouco vamos explicar essa questão de quando a igreja começa. Amém? Então, voltando aqui. Paulo implicava continuidade com a Assembleia de Adonai do Antigo Testamento, sem deixar confusão sobre quem seria o Senhor ao falar da Assembleia do Senhor. Só ocasionalmente Paulo introduz Cristo na fórmula, e apenas uma vez na forma as igrejas de Cristo. De resto, fala das igrejas que estão em Cristo ou das igrejas de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo demonstra que a igreja ela tem uma continuidade com a congregação de Israel no Antigo Testamento. Mas veremos daqui a pouco que isso não significa necessariamente que Israel seja a igreja no Antigo Testamento. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Paulo não concebia suas igrejas como um conjunto de fundações independentes. O que podemos e devemos dizer é que a eclesialidade de cada assembleia cristã individual não dependia para Paulo de fazer parte de uma entidade universal.
Isso vai aparecer mais nas cartas pastorais e em Efésios, porque Efésios é o principal escrito do Novo Testamento sobre a igreja. Seria até possível falarmos de igreja só utilizando a carta aos Efésios. Ela é a principal fonte, digamos assim, não única, né, para entender o que é a igreja. Isso. Doutrinariamente, mas a maior parte de menções, maior versículos sobre igreja, nós encontramos em Atos dos Apóstolos. Só que você pegar todas as cartas de Paulo no conjunto, são justamente elas que mais têm a dizer sobre igreja. Por isso que todo o tratado de teologia sobre igreja pega primeiramente as cartas de Paulo. Sua realidade e vitalidade como igreja dependiam mais imediatamente da sua própria continuidade direta, por meio de Cristo e do seu apóstolo fundador, com a Assembleia de Adonai, ou seja, do Senhor, no Antigo Testamento. Agora, um outro fato curioso. O fato de que toda a igreja de Corinto podia reunir-se numa casa, provavelmente nos diz algo sobre o tamanho típico de muitas congregações paulinas. Pois até uma casa grande, não falamos de mansões senatoriais, teria tido dificuldade para acomodar mais que cerca de 40 pessoas. Dado o caráter dinâmico da igreja coríntia e sua tendência para o partidarismo, este é um lembrete salutar. De início, a igreja se reunia nas casas, não havia templo. O único templo que era frequentado era o templo de Jerusalém. Lembre-se lá de Atos 3, que Tiago e João subiam juntos no templo. Que templo é esse? O templo de Jerusalém. Não é um templo cristão, é o templo que foi construído por Salomão, depois reconstruído por Zorobabel e foi reformado por Herodes. Então, não é um templo cristão, é o mesmo templo, segundo muitos estudiosos, que é mencionado lá, por exemplo, no profeta Ageu, lá no Antigo Testamento. Sim, o mesmo templo que Jesus frequenta. Não há templo cristão aqui, ainda. Historicamente, isso lembra quão dependente de grupos muito pequenos era o desenvolvimento do cristianismo na região no nordeste do Mediterrâneo. Teologicamente, o fato é que a dinâmica de ser a Igreja de Deus não exigia grandes grupos em qualquer lugar. A igreja começou com pequenos grupos. Amém? Isso é um dado histórico. Sim, vamos. Aí, ao final, vou até deixar espaço para perguntas. Amém? O que mais chama a atenção é a maneira como Paulo fala do templo de Deus, lembrando que a igreja não tem templos próprios nessa época. A primeira menção de templos cristãos virá no ano 200, muito tempo depois. Então, essa expressão templo de Deus é a expressão que em outros lugares é usada com referência ao templo de Jerusalém. O que é o templo de Deus para os crentes agora? A resposta de Paulo é clara: vós sois o templo de Deus. Vosso corpo é templo do Espírito Santo. É o que está lá em 1 Coríntios. Isso é algo importante para Paulo. A mesma coisa aparece no uso paulino da linguagem do sacerdócio. Um aspecto muito surpreendente das cartas de Paulo é a ausência de qualquer referência a sacerdotes nas igrejas
paulinas. Evidentemente, não havia nelas uma função distinta e separada que exigisse sacerdote para exercê-la. Não há um sacerdote como era no Antigo Testamento. Por outro lado, Paulo refere-se ao seu próprio ministério a serviço do Evangelho como uma espécie de ministério sacerdotal. Isso é um dado importante. A igreja, no seu início, nos seus inícios, ela não tem sacerdote. Amém? E podemos dizer, de uma certa forma, até hoje. Vamos explicar melhor isso mais à frente. Paulo via todo o ministério e serviço em favor do Evangelho como um ministério sacerdotal, ministério ao qual todos os crentes podiam dedicar-se e que não era limitado a qualquer ordem especial de sacerdotes. Amém? Bom, até aqui, um resumo do que Paulo tinha a dizer sobre igreja. Lembrando que Paulo compara a igreja a um corpo, o corpo de Cristo. Paulo, ele fala dos santos. Agora, resta duas passagens que chamam a atenção, que é em Mateus. Nos 4 evangelhos, somente aqui nesses 2 versículos de Mateus, nós temos a menção de igreja. E lembrando que as cartas de Paulo foram escritas primeiro, então o apóstolo Paulo é o primeiro a formular doutrinariamente o que é igreja. Jesus, ele não menciona igreja, a não ser aqui nesses 2 versículos, e ainda há uma questão se o significado aqui seria exatamente igreja ou não. Vamos lá. Então, resta analisar Mateus 16, 18 e 18, 17. Um problema específico é que 16, 18 parece se referir à igreja toda e 18, 17 à igreja local, para a qual poderíamos ter esperado o emprego de sinagogué, que veio a dar a sinagoga. Lembrando que uma palavra que está por trás de eclesia, lá no Antigo Testamento traduzido em grego, seria carralo, o termo subjacente em ambos os casos, ou seja, o que quer dizer isso? Jesus estaria pensando como congregação de Israel, essa que é a dúvida de alguns. O messiado de Jesus e sua instituição do pacto a ser do Senhor mostram que ele deve ser considerado como fundador daquilo que mais tarde será frequentemente chamado de a eclesia ou igreja. Então, para alguns estudiosos, o que Jesus tinha em mente era uma congregação daqueles que estão herdando as promessas do Antigo Testamento. É possível que a questão seja se Jesus poderia ter usado esse termo, mas com a clara implicação de que esse grupo separado representasse o verdadeiro Israel como povo de Deus. Se assim for, a referência original em 18, 17 pode bem ter sido a comunidade do Antigo Testamento. No entanto, a igreja em seguida a aplica corretamente a si mesma com a tradução eclesia. Seja como for, ao citar expressamente eclesia pela primeira vez, Jesus falava de algo que iniciaria no futuro, edificarei. Então isso chama a atenção. Eu edificarei, está colocando no futuro. É um verbo no futuro simples. Já na antiguidade, Cirilo de Alexandria, por exemplo, está igualmente pronto a identificar a rocha de Mateus 16, 18, que só isso aqui daria um outro estudo,
Eu te afirmo, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa pedra ou rocha, que está mencionada lá em Mateus 16, 18, ela deve ser relacionada ao próprio Cristo apreendido pela fé, enquanto Epifânio, um outro pensador da antiguidade, Crisóstomo e Teodorete, todos pensadores da antiguidade, a veem como símbolo da fé de Pedro. Ou seja, inicialmente o Senhor esclarece a origem da revelação. Não foi fruto da percepção humana equivocada, não foi da carne e do sangue, mas resultado da ação direta de Deus, mediante o Espírito Santo no coração de Pedro. Em segundo lugar, através de um recurso estilístico, no grego, estabelece de forma precisa que o fundamento da eclesia está na confissão do apóstolo. Ou seja, quando dizemos que a pedra sobre a qual está edificada a igreja é Cristo, você precisa completar, mais especificamente, a declaração de que Cristo, ele é o Messias, que ele é o Salvador. Amém? É essa a grande questão. Bom, até aqui um resumo teológico. Alguns versículos, não teríamos como explorar todos os versículos que falam de igreja, mas aqui foi o suficiente para mostrar o que a Bíblia tem a dizer acerca da igreja. Ela, ao mesmo tempo, vê a igreja, isso aqui vamos explicar melhor daqui a pouco, não fundada na época de Jesus exatamente, se coloca no futuro, edificarei a minha igreja. E nas cartas de Paulo você tem dois aspectos: igreja como uma unidade e, ao mesmo tempo, referindo-se às igrejas locais. Então, você tem a igreja local e você tem a igreja como referindo-se ao conjunto de todos que creem em Jesus. Mas daqui a pouco vamos explicar isso melhor. Isso tem um desenvolvimento histórico. E lógico que aqui também vamos resumir essa questão do desenvolvimento histórico. Acabando de ver a questão bíblica, vamos à questão externa, como se vê de fato. Visto do lado de fora, o cristianismo primitivo tem a aparência de uma enorme disseminação de congregações locais, cada uma com a sua vida à parte, recebendo cada uma a designação de igreja. No entanto, num sentido mais profundo, todas essas comunidades têm consciência de fazerem parte de uma única igreja universal, que, conforme Inácio, um outro pensador da antiguidade, conforme Inácio deixa implícito, está ligada a Cristo da mesma maneira como o corpo está unido à cabeça. Então, você já tem implicações bíblicas, mas isso vai sendo desenvolvido. Então, o Novo Testamento já mostra essa questão da igreja tendo a sua percepção como uma unidade e, ao mesmo tempo, essa questão das igrejas locais. Inácio apresenta epítetos impressionantes, dos quais muitos são bastante extravagantes. Em Efésios 5:5, só que aqui é a carta de Inácio aos Efésios, tá? Não é a carta bíblica aos Efésios. Deus, Cristo e a igreja são apresentados aos crentes como uma entidade. Cada igreja possui um único bispo, e a palavra católicos, universal, aparece na carta aos Esmirnenses 8:2. No martírio de Policarpo, que é um outro documento cristão, a igreja ela é santa e católica, localizada em diferentes lugares. Dessa maneira, a igreja de Esmirna envia seu relato sobre o martírio de Policarpo, foi um cristão que foi martirizado, não apenas à igreja de Filomélio, mas a
todas as comunidades, no singular paroikia, que deu origem à palavra paróquia, que constitui a igreja santa e católica. A palavra paroquia aparece em Atos 13, 17 e 1 Pedro 1, 17. Ao se defrontar com a morte, o próprio Policarpo ora em favor de toda a igreja católica por todo o mundo. E aí vem essa questão do significado católico ou católica. O significado original da palavra é universal ou geral. E, nesse sentido, Justino pode falar da ressurreição católica, ou seja, ressurreição geral de todos. Quando aplicado à igreja, o significado básico do termo ressaltava sua universalidade em oposição ao caráter local de cada congregação. Essa palavra grega, ela não aparece na Bíblia, não aparece no Novo Testamento grego, mas ela vai aparecer depois nos escritos cristãos para ressaltar o caráter universal da igreja. No entanto, logo cedo, encontramos o adjetivo indicando que a verdadeira igreja é a católica, em oposição às congregações heréticas. Aí começou a palavra católica com letra maiúscula e tendo um outro significado, que é o significado que nós temos hoje. O credo apostólico, quando se diz creio na Santa Igreja Católica, você pode interpretar a Santa Igreja que está espalhada por todo o mundo. A declaração de fé das Assembleias de Deus traduziu assim, para poder explicar melhor. Cabe a Cipriano, um outro pensador, né, da igreja primitiva. São esses primeiros pensadores depois dos apóstolos, depois já de encerrado o Novo Testamento. Cabe a Cipriano a distinção de ser o primeiro a desenvolver plenamente a doutrina da igreja em sua estrutura episcopal, ou seja, em torno de um bispo. Aqui as coisas começam a mudar. Lembrem, na época de Paulo, você não tem a figura de um sacerdote. Só nas cartas pastorais que começa a se falar da figura do bispo. Mas aqui começa a depender a existência da igreja a presença de um bispo. Ele considerava os bispos como reais sucessores dos apóstolos e lhes atribuía caráter sacerdotal em virtude de sua obra sacrificial. Eles começam a ser tratados como verdadeiros sacerdotes, esses bispos. Outro passo importante vai ser dado por Agostinho, isso já por volta do ano 400. Agostinho identifica a igreja com a igreja católica de seus dias, com sua hierarquia e sacramentos, e com seu centro em Roma. Na verdade, a catolicidade da igreja deve-se, acima de tudo, pelo que parece, ao fato de abranger todo o mundo. Isso não quer dizer que a igreja deve ficar restrita à sociedade universal e empírica. Ela inclui em suas fileiras não apenas cristãos da atualidade, mas todos os que creram em Cristo no passado e o farão no futuro. Então, Agostinho, ele aproveita esses dois significados. A igreja universal do momento, que está em todos os lugares, e abrangendo também todos os que creram no passado e os que crerão também no futuro. Agostinho chegou a fazer uma afirmação significativa de que a noiva de Cristo deve ser sem mácula nem ruga. Lembra disso lá em Efésios? Ele pega essa citação de Efésios. Já no momento presente, isso consistia em estabelecer uma cuidadosa distinção entre a igreja essencial, composta daqueles que genuinamente pertencem a Cristo, e a igreja exterior ou empírica,
ou seja, a igreja real e a igreja ideal. Formado no pensamento platônico, que faz essa distinção entre o que é ideal e o que é real, essa diferenciação surgiu-lhe facilmente, pois o contraste entre a essência perfeita e imperfeita estava sempre pairando em sua mente. Na época de Agostinho, havia uma discussão se aqueles que haviam caído no pecado poderiam ser readmitidos na igreja. A resposta dele, sim, porque a igreja é composta por pecadores arrependidos. E, portanto, você tem a igreja ideal e a igreja real. Chegando aí rapidamente, dando um pulo aí já para a Idade Média, Hugo de São Vítor fala da igreja e do Estado como os dois poderes instituídos por Deus para governarem o povo. Porque nessa época havia um acordo entre a Igreja Católica e o imperador alemão. Isso vai ajudar a entender mais tarde Martinho Lutero. Vamos guardar essa informação. Ambos são de constituição monárquica, ou seja, a Igreja Católica medieval já tinha uma constituição monárquica. O bispo de Roma já era considerado um monarca com poderes de rei, o Papa. Ambos são de constituição monárquica, mas a igreja é o poder superior, porque ministra a salvação dos homens, ao passo que o Estado só providencia o seu bem-estar temporal. O rei ou o imperador é o chefe do Estado, mas o Papa é o chefe da igreja. Então, nessa época, o Papa, ele se coloca como chefe de todos os reis e imperadores. E nem todos vão aceitar isso. Com isso, também se desenvolve, nessa época, a seguinte distinção: duas classes de pessoas na igreja, com direitos e deveres bem definidos. Os clérigos, dedicados ao serviço de Deus, que constituem uma unidade. E os leigos, que consistem as pessoas de todas as esferas da vida e que constituem uma classe totalmente separada. Ou seja, quando você vai nas cartas de Paulo, diante de Deus não há acepção de pessoas. Todos têm a mesma deferência diante de Deus. Mas aqui na Idade Média se coloca padres, bispos, cardeais, muito acima do povo comum, vamos dizer assim. Há uma divisão monumental entre os clérigos, ou seja, padres, bispos, cardeais, papa, e o povo comum, que são chamados de leigos. Isso levou à gradual secularização da igreja. O que quer dizer isso? A igreja foi cada vez mais imitando tudo aquilo que você via no âmbito secular. O Papa era entendido como um rei, os cardeais se comportavam como os assessores da corte, os assessores de um rei. Você tinha cardeais que exerciam muito mais um papel político do que religioso. Conta-se a história de um cardeal que ele confessava que não sabia nada acerca do cristianismo. Ele só exercia o papel político. Visto que essa começou a dar mais atenção à política do que à salvação dos pecadores. E, finalmente, os papas reivindicaram domínio sobre os governantes seculares também. E aqui nós terminamos a primeira parte. Vamos dar 10 minutinhos aí de perguntas.